Família, hoje nós estamos iniciando a mais nova série de mensagens da Igreja Vine, Evangelho Fast Food. Olha que coisa boa. A minha intenção aqui é mostrar a vocês que a superficialidade espiritual, ela é um problema. Ela é um desafio a ser vencido, porque alguém que vive uma vida espiritual superficial, deixa de desfrutar de coisas mais profundas com Deus. Deixa de ver a sua vida sendo transformada de maneira, genuína. Então nós vamos mergulhar aqui dentro desse mês, a cada domingo, compreendendo isso, para que o Senhor possa completar a obra que Ele tem para fazer em nosso interior. E o tema da mensagem de hoje, para a gente começar com tudo, é fé de drive-thru. Diga não à superficialidade. Olha lá, quem gosta de um sanduíchezinho bom aí? Quem vai te abençoar hoje, depois do culto, para pagar aquele sanduba para você? Quem que vai? Quem vai abençoar você, Cris? O Endre? Pastor Endre? Eita glória, receba, né? Receba, que bênção, né? Meus irmãos, a gente está fazendo uma brincadeira aqui, um jogo de palavras, na verdade para poder de alguma forma compartilhar com você um princípio importante. É que na vida espiritual, o esforço mínimo, me escute, o esforço mínimo jamais trará o máximo de benefício. Esforço mínimo nunca traz o máximo benefício. Deixa eu te explicar isso. Por que alguém procura um fast food? Pastor, porque é claro, o próprio nome já diz, é uma comida rápida, é um alimento rápido, quero comer algo rápido, pronto, que está ali à minha disposição. Na verdade, a pessoa que procura isso, ela está com pressa. Ela não tem tempo para ir, talvez ali a um restaurante, pegar o cardápio, ver ali, puxa, o que eu vou comer hoje, fazer um pedido, esperar ali 15, 20, 30 minutos, para esperar aquela comida bem feita, aquela coisa gostosa, né? Desfrutar ali de um ambiente, a mesa. A pessoa não tem tempo, ou ainda ela está tão corrida que não dá para chegar em casa, ou melhor, passar no mercado, ir para casa e cozinhar. Então ela compra um fast food. Se você estiver mais corrido ainda, o que você faz? Você passa no drive, irmão. Você passa ali, pega o lanche, pega o que tiver que comer, engole dirigindo, porque você está com pressa. Então, o drive-thru, ele vende uma facilidade com uma vantagem imediata. Você está com pressa, você pega, come, enche a barriga e segue a vida. Qual que é a grande questão aqui? Espiritualmente, muitos querem viver assim. A fé de drive-thru é aquela que a pessoa quer o máximo de benefício com o mínimo de esforço. Olha, pastor, eu quero desfrutar de coisas mais profundas em Deus, mas eu não quero gastar tempo em oração. Olha, pastor, eu quero realmente conhecer a palavra, mas assim, eu não queria gastar tanto tempo lendo a Bíblia. Puxa, eu queria que o Senhor transformasse a minha vida, mas eu não estou disposto a matar a minha carne, a jejuar, a renunciar. Gente, deixa eu fazer uma pergunta, será que é possível? Será que é possível nós vivermos grandes transformações, aplicando sobre nós mesmos e a nossa espiritualidade a lei do mínimo esforço? Obviamente isso não é possível. Detalhe importante de nós falarmos aqui, é que a palavra esforço, ela poderia ser colocada entre aspas. Por que entre aspas? Porque é óbvio que a santificação, que o liberar do Espírito e todas as coisas, não é por mérito humano. Ok? Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro, nós só temos acesso ao Pai porque o Filho se entregou por nós, nós só somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos, amém ou não? Contudo, a ação divina, ela anda de mãos dadas com a responsabilidade humana, ela anda de mãos dadas.
com a responsabilidade humana. Há uma parte que nos cabe. Eu vou te mostrar como esse papel meu e seu de corresponder é importante, de nos esforçar é importante. Por que, deixa eu te fazer uma pergunta, por que alguém é salvo? Quem produz transformação ou salvação em uma pessoa? Nós, o pregador, ou o Espírito Santo pela pregação da palavra? Quem produz transformação? Espírito Santo. Só que olha que coisa interessante, é o Espírito Santo, pela exposição das Escrituras. Mas o que Paulo disse? Como crerão se não há quem pregue? Então o que Paulo está dizendo é, como as pessoas crerão se elas não sabem? Como elas conhecerão a mensagem, a boa notícia, se elas nunca ouviram falar sobre? Então nós percebemos que a ação do Espírito ela está atrelada à disposição do homem, do discípulo de Cristo, de pregar a palavra. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 15, versículos 19 e 20, ele diz assim, olha lá, assim, Romanos 15, 19 e 20, assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Então escute, o evangelho é o poder para a salvação, mas Paulo está dizendo, eu me esforço para que essa mensagem chegue às pessoas, eu faço a minha parte para que isso aconteça. Qual que é a grande questão aqui, meus amados irmãos? Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas se tornaram adeptas da lei do mínimo esforço. Eu lembro quando eu estava no final da minha graduação em Direito, e eu lembro que chegou a época da monografia, no meu caso era monografia. Eu olhei, eu queria, na época eu fiz na área de Direito Penal, criminal, então eu ia falar sobre crime organizado, essa era a minha monografia, sobre esse assunto. Então, eu peguei na minha monografia e eu pensei, eu tinha dois professores, eu tinha o professor tranquilo, eu tinha um professor brabo. Quem você acha que eu procurei para ser, quem você acha que eu procurei, escolhi? O brabo? Não, escolhi o de boa. Qual era a minha cabeça na época? Eu vou pegar o mais tranquilo, que eu quero resolver isso logo. Eu quero fazer isso logo. Olha que coisa, né? Que mau exemplo. Mas qual que é a dinâmica? O que eu estou tentando falar para você? Hoje você tem muitas coisas à disposição. Você não precisa mais esperar segunda-feira à noite para assistir um filme na tela quente. Você precisa, é só você pegar o controle da sua televisão, ou pegar o teu celular, o que quer que seja, e você escolher o filme que você quer assistir, quando você quer assistir. Hoje você tem inteligência artificial e tantas ferramentas que nos auxiliam, e isso é bom. O problema não é a praticidade, o problema é a mentalidade. Escute. O problema não é a praticidade, o problema é a mentalidade. O problema é quando nós transportamos esse mindset, se assim eu posso dizer, para a nossa vida espiritual. E nós achamos que o alimento espiritual profundo vem de um simples lanche que você escolhe o cupom e pega, comprando até antes de chegar no lugar pelo aplicativo. E não funciona assim. Não funciona assim. A lei do mínimo esforço não é algo válido para aquele que quer viver coisas mais profundas no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Nós semana passada falamos que Deus nos deu uma palavra sobre esse ano, e a palavra é tempo de experiências profundas com o Espírito Santo. E meus irmãos, como nós temos vivido isso. Domingo passado, as orações aqui às 6 horas da manhã, o que foi meio que unânime na galera que estava aqui? Pastor, 1 hora está pouco. Deus tem feito algo. A reunião que nós tivemos com os líderes, tivemos um encontro agora com o presbitério, chorando, clamando juntos. Deus está fazendo algo.
E a grande questão é, se nós queremos viver isso, nós temos que abraçar o desconforto. Toda mudança que você terá na sua vida envolve você se colocar intencionalmente em um lugar desconfortável. Pastor, eu quero viver uma mudança na minha carreira profissional. Talvez o que você precisa é fazer uma faculdade, uma pós-graduação, uma nova graduação, o que quer que seja. O que você vai ter que fazer? Ajustar a sua agenda, ajustar as coisas em casa. Talvez é você, mulher, que vai ter que partir para esse passo. Aí você deixa o maridão em casa. Aí o maridão vai ter que aprender a fritar ovo, fazer miojo. Você vai ter que ensinar ele para o macarrão não ficar unidos venceremos. Você já viu o macarrão unidos venceremos? Aquela coisa que você come em bloco. Você come em bloco. Não, come. Ele vai ter que aprender. Talvez os filhos vão sentir um pouco de falta da mãe. E você vai compensar isso em outro momento, final de semana. Ajusta aqui, ajusta acolá. Acorda mais cedo, toma café. Desconfortável será. Mas por quê? Porque você quer viver algo diferente. Nós fazemos tantos planos para a vida financeira, profissional. Eu quero comprar a casa própria. Você segura tudo, não gasta, trabalha mais para ter o recurso. Quais são os nossos planos para a vida espiritual? O que nós estamos dispostos a fazer para ver Deus realizando em nosso interior através de nós o que nós nunca vivemos? Ei, escute. Você vai ter que estar desconfortável. Você vai ter que sair desse lugar de conforto. O crescimento vem com o desconforto. O crescimento vem com o desconforto, ponto final. Vocês estão aqui comigo ou não? Agora vamos lá, gente. Se nós sabemos que Deus tem algo maior para nós espiritualmente falando, Ele tem mais transformação, mais santificação, mais experiências, mais. Ele tem mais. Se nós sabemos que Ele tem mais, por que nós não vamos em direção a esse lugar? Por que nós não abraçamos o desconforto? Eu tenho uma tese, vocês querem ouvir a minha tese? Eu tenho duas, a primeira é o que eu vou falar aqui. Primeira tese, a minha tese é, alguns cristãos se acostumaram com o raso. Eles estão satisfeitos. Eu lembro, na minha época de piá, que já faz bastante tempo, agora não mais que eu estou cara de jovem. Quando minha mãe ia fazer sopa, eu não gostava daquelas sopas que ela fazia, botava o brócolis, botava os pedaços assim, eu falava, ai credo, eu gostava do sopão. Quem gostava do canjão, sopão, quem gostava? Ninguém, só vocês, meu Deus. Deixa eu ver, ajuda aí, Fabiano. Sopão não era top? Canjão, você botava assim, esquentava, botava assim, estava pronto. Ô, desgraceira, troço ruim. Aí hoje a pastora vai lá, faz uma sopa boa. Ou estou na casa de mamãe faz uma sopa gostosa, oh, aleluia. Aquele legume, aquela coisa boa. Você desfruta. Mas eu era criança, eu estava acostumado com sopão. Eu lembro no começo do nosso casamento, minha esposa é uma cozinheira de mão cheia, mas nem sempre foi assim. Hoje nós estamos nos montes, enfrentamos os vales, irmãos. Passamos por momentos onde o belíssimo estrogonofe era da Sadia. A incrível lasanha era da mesma marca? Ou da Perdigão? Onde um prato top era o omelete que eu fazia. Passamos, irmãos, coisas terríveis. E hoje minha esposa vai lá, você aprecia uma bela comida. Sabe o que acontece? Tem filho de Deus acostumado com fast food, irmão. O cara vai lá, faz uma oraçãozinha, vai num culto a cada 10 meses. Lê a Bíblia, você lê a Bíblia em um ano? Não, a Bíblia por ano, uma vez é a Bíblia, irmão. Você ora, eu oro, obrigado pelo dia, obrigado pelo almoço, obrigado pelo, aleluia.
Pastor, mas como que funciona? Gente, no começo é assim. No começo é assim. Tudo começa de um lugar, e no começo, você não tem o hábito de ler a Bíblia, e você lê 2 versículos, 5 versículos, um capítulo, você vai orar, tem uma hora que você não sabe nem mais o que falar, e quando você olha no relógio, passaram-se só 2 minutos, está tudo bem, é o começo. Agora, às vezes você é um cozinheiro de mão cheia, e você está feliz com sandubinha. Nós nos acostumamos com o raso, e nós não paramos para perceber que o raso, para você que já deveria estar em outro lugar, é um problema. Deixa eu te explicar isso com uma história que a gente viveu esses dias. Antes de nós estarmos nesse período de consagração, eu estava em um individual, e eu tirei refeição, tirei algumas coisas e tirei doce, e eu sou formigão, gente. Hoje a gente estava na reunião do presbitério, aí a nossa irmã Fátima, ela trouxe um bombom, como que é? Bombom de travessa, com uva Thompson. Irmão, misericórdia. Se você comer a comida da Fátima, é a comida da Fátima, não é qualquer comida. Aí ela falou assim: pastor, isso daí é hoje ou é? Eu falei: vai demorar uns par de dias ainda, né? Mas eu estava nesse mistério, aí quando acabou o jejum, eu falei: aleluia, vou mandar um açúcar para dentro, chegou a hora, aleluia, glória, que bênção, né? Que bênção, aleluia. Eu tinha perdido um pouco a vontade de doce, mas percebi que faltava um pouco tempo, então me animei de novo, e irmão, mandei um doce para dentro, mas um doce para dentro. Pensa num troço que me fez mal, não me caiu bem. Antes era bom, mas como eu me desintoxiquei daquilo, quando eu comi eu percebi quão mal fazia. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Você está tão acostumado com o fast food, você precisa desintoxicar, irmão. Sabe como você vai desintoxicar? Quando você fechar a porta do seu quarto, buscar a Deus em secreto, quebrantar o seu coração, fazer o que você nunca fez antes, e deixar o Espírito de Deus capturar o seu coração de novo. Você vai perceber que as coisas profundas são melhores do que as superficiais. Nós nos acostumamos tanto com as migalhas, que nós nos esquecemos do banquete. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é o Deus sobrenatural, que Ele pode responder você em um momento trazendo direção, que Ele pode renovar você em um momento, que Ele pode mudar a sua vida hoje. A questão é, nós queremos isso? Ou será que a gente quer viver uma fé de drive-thru? Chega de fast food, irmão. Talvez você está no começo, tudo bem, pode comer uns lanchinhos agora. Se você já cresceu, chega. Algo tem que acontecer dentro de você e dentro de mim. O Espírito Santo tem que mudar eu e você por dentro. Escute, eu estou decidido. Nós vamos viver algo diferente nesse ano como igreja. E você tem que embarcar nessa comigo. Eu quero te falar 3 coisas aqui. 3 coisas que nós precisamos compreender para que não vivamos uma fé superficial. A primeira delas é, eu e você precisamos ter clareza de que há um próximo nível em Deus. Põe para mim aí, saber que Deus tem um próximo nível para mim. É muito interessante quando Paulo escreve aos Filipenses, que ele diz no capítulo 1, versículo 6 o seguinte, olha lá, eu estou certo. O que é estar certo? Ele fala, eu tenho uma convicção. Estar certo não é eu acho, é eu sei, eu tenho clareza, que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele falou, uma coisa sei, aquele que começou a boa obra vai terminar, e aqui está o ponto. Você sabe que Deus tem algo a mais, mas você sabe aqui.
e não aqui. Você sabe, talvez saibamos por entendimento e não por revelação. Quando essa verdade repousa em nosso espírito, você diz: eu entendi. Eu sei, Deus, que dá para ir mais fundo. Eu sei que eu posso ser transformado um pouco mais. Eu sei que eu posso não mais viver preso nesse pecado. Eu sei que eu posso voltar a queimar por Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer de novo. Agora, por que muitos não vivem isso? E aqui é a minha segunda tese. Alguns se acostumaram com o raso, outros estão dormindo. Escute o que eu estou dizendo. Alguns se acostumaram com o raso, outros estão dormindo. Há um grande mover do Senhor. O cara está assim, ó. Deus está quebrantando os corações. A pessoa não está sensível ao Espírito. Não está sensível, está dormindo. É muito interessante que Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo diz assim: eu digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora. Já é hora. Já é hora de despertarem do sono. Porque a salvação, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É muito interessante porque Romanos podemos dizer assim, é como que o Evangelho segundo Paulo. E Paulo vem escrevendo de maneira muito profunda sobre a obra de Cristo. Ele expõe sobre a natureza humana caída no início de Romanos, e ele vem de forma crescente expondo, fala da salvação, e vem vindo. Ele fala sobre o que Deus fez. Depois dos capítulos 12 e 13, ele fala como devemos viver. Então ele fala sobre vida transformada, ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre ética cristã, responsabilidade, coerência entre fé e prática. E é nesse contexto que ele diz: ei, está na hora de despertar. Está na hora de despertar. Desperte, a salvação está às portas. Desperte. Os gentios e judeus precisam de Cristo. Cristo morreu por todos. Desperte. Há uma mudança de vida, desperte. Há uma mente renovada no 12, desperte. Há uma nova vida em Cristo, desperte. Desperte do sono. Desperte do sono. Talvez nós estejamos vivendo uma vida, um cristianismo sonolento. Desprezamos Deus, desprezamos a palavra. Para a gente ler a Bíblia se tornou qualquer coisa, orar é quando dá, ir ao culto é de vez em nunca, e a gente vive assim. E a gente se esquece daquilo que o Espírito Santo deseja gerar em você e em mim a cada dia. E aí nós vivemos de lanchinho. Estou com fome, pego um lanchinho. Eu estou com fome de novo, pego um lanchinho. Ixi, não está na promoção, eu vou pegar então a batatinha. E a gente fica assim. E Deus tem um banquete para nós, mas Ele quer que você se assente à mesa. Sono é acomodação espiritual. Sono é uma rotina espiritual sem consciência. Sono é uma fé automática. Sono é uma vida cristã no piloto automático. Nós fazemos as coisas certas, mas sem paixão. Nós levantamos as nossas mãos, mas como alguém que está simplesmente se comportando de maneira litúrgica em um ambiente, não como fruto da nossa rendição e reconhecimento de quem Deus é. E Paulo está dizendo: já é hora. Quando, igreja, nós vamos nos despertar? Quando o Espírito Santo vai ter o lugar de primazia em nós, quando Cristo vai voltar para o trono do nosso coração, quando a vida de oração vai encontrar novamente um lugar de honra, quando a palavra de Deus vai se tornar o nosso manual de vida, quando Cristo vai se tornar suficiente de novo. É sobre isso, meus irmãos.
Então já é hora. Já é hora de voltar para a igreja, já é hora de voltar a orar, já é hora de voltar a jejuar, já é hora de voltar a chorar, já é hora de voltar a dobrar os joelhos, já é hora. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu estou tão faminto, eu tenho tanta fome, há algo disponível a nós, e eu oro para que você veja isso, eu oro para que você perceba isso. É muito interessante porque Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 13, e ele diz assim, por essa razão, a partir do 14, versículo 14, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então ele está falando, eu oro. E ele explica, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Olha o que ele diz, eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Olha agora o que ele diz. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ele está dizendo, eu oro para que vocês de alguma forma conheçam o amor de Deus. Só que, eu não sei para você, mas para mim, essa forma que Paulo escreve, ela é estranha para mim, porque da mesma forma que Paulo tenta mensurar, e ele fala assim, para que vocês compreendam, largura, comprimento, altura e profundidade, ele fala que o amor de Cristo excede todo entendimento. Olha que loucura, isso é tão grande que eu estou tentando explicar, mas não dá para explicar. Eu não sei se isso parece para você, mas para mim parece. É como você tenta explicar para alguém o que é ser cheio de Deus. Você tenta explicar, você fala, irmão, tipo assim, é uma paz e é ao mesmo tempo uma alegria, você não consegue explicar. Você já teve uma experiência com Deus, você tentou explicar, depois você viu que parece que quanto mais você explicava, mais doido ficava, mais estranho ficava. Então Paulo está dizendo, eu oro para que vocês entendam isso, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A questão é, o que nós estamos fazendo para isso nos alcançar? Eu posso orar por você, mas existem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Você pode orar por mim, mas existem coisas que só eu posso fazer por mim mesmo. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmãos, algumas pessoas vivem uma fé superficial, onde o objetivo, pura e simplesmente, é ser salvo. E, claro, deixa eu abrir um parênteses, né? É claro que a salvação é o maior benefício, é um presente que nos é dado, é o grande objetivo de todo crente, mas entenda a perspectiva que eu estou te dizendo. Algumas pessoas vivem uma fé que ele quer só viver nesse mundo, está tudo bem, eu quero viver em paz, quero caminhar com Cristo, quero garantir meu passaporte, e quero chegar lá e está tudo certo. Irmãos, eu quero isso também, mas eu quero mais. Se Deus tem para nós um conhecimento maior dele aqui, porque é interessante, Jesus ele afirma que a vida eterna é conhecer ao Pai. Então isso mostra que a vida eterna, uma parte dela, uma parcela dela é vivida aqui. Como? Quando? Quando eu desfruto da presença de Deus e o conheço progressivamente. Então eu quero viver aqui como quem tem intimidade com Deus, eu quero viver a totalidade daquilo que Ele tem, eu quero ser transformado, eu quero ser cheio, eu quero ter experiências com Deus, eu não quero viver uma vida cristã normal. Agora, quando isso acontece? Quando nós somos despertados? Quando nós entendemos, não com a cabeça, mas com o coração, que há um próximo nível para nós. Você tem que entender isso, você tem que entender.
E aí nós entramos na segunda coisa. Quando você entende isso, a fome por Deus volta. A fome por Deus volta. Ela volta, você é despertado de novo. Você fica faminto de novo. E por que é importante ter fome? Porque é justamente a fome que vai fazer com que eu e você possamos desfrutar daquilo que Deus tem. Sem fome você vai viver uma vida cristã superficial, você vai ficar vivendo de fast food. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos um grande milagre que Deus fez, que foi dar ao povo um alimento que caía do céu, o maná. Isso está lá em Êxodo 16, do 4 e 5, diz assim: o Senhor disse a Moisés: eu vou fazer chover pão do céu para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então olha que interessante. O maná começou a ser dado para o povo depois que eles saem do Egito, sendo libertos na peregrinação em direção à terra prometida. Eles estavam em um lugar de transição, então não existia posto Ipiranga no deserto, não existia um drive-thru para eles comerem um sandubinha, não tinha, era um ambiente sem recursos naturais suficientes para sustentar a quantidade de pessoas que havia saído do Egito. O maná era uma necessidade vital. Então o povo saía, cada dia recolhia individualmente para cada dia, e no sexto recolhia para o sexto e para o sétimo. Agora, qual que é o grande ponto aqui? O maná nunca foi o fim. O maná sempre foi um sinal. Lembra que o José Felipe falou aqui sobre a sombra? O maná apontava para Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Deus estava ensinando o seu povo, sustentando-os fisicamente, mas também ensinando. Jesus deixa isso muito claro em João capítulo 6. Ele diz assim: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: nos dê desse pão sempre, Senhor. Ele disse: eu sou esse pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Da mesma forma que o povo era sustentado pelo maná do deserto, nós somos sustentados por Deus. A nossa alma é preenchida por Cristo. Agora, qual que é a grande questão aqui que a gente precisa entender? O povo saía para recolher o maná todos os dias. Todos os dias havia uma provisão do céu para que eles pudessem comer. Quando nós olhamos para a nossa vida, também é assim. Há um maná diário para nós. Talvez a resposta que você está tanto buscando estava na sua leitura bíblica hoje que você não fez. Talvez o renovo que você tanto pediu estava na adoração que você deixou de fazer a Deus ontem. O que eu estou tentando te dizer? Eu não estou colocando, obviamente, uma sobrecarga diante de você. Eu só estou tentando te explicar que Deus tem algo para mim e para você todos os dias. Hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira, no próximo domingo, no próximo mês. Deus tem sempre algo para mim e para você. A grande questão é: será que nós temos fome o suficiente para ir em direção a isso? Será que nós temos fome para fazer isso todos os dias? Por isso que precisa acontecer comigo e com você um chacoalhar do Espírito, mudando o nosso entendimento, a nossa mente, nossa maneira de enxergar as coisas, e nós precisamos entender que há coisas novas ainda para Deus fazer. Então, quando nós entendemos que Ele não completou a obra, quando nós entendemos, como Paulo fala aos Coríntios, que a transformação é de glória em glória, quando nós entendemos a dinâmica do maná, nós entendemos que tem algo à disposição hoje e terá amanhã.
e terá depois. E depois, a cada dia que você ler a sua Bíblia, que você dobrar os seus joelhos em oração, a cada culto que você vier, a cada grupo pequeno que você for, a cada encontro. Então você entendeu algo novo, maior, mais profundo. Não dá para ficar comendo lanchinho toda hora. Eu entendi que quando eu sou despertado para isso, a fome volta. E quando a fome vem, aqui está o ponto-chave, aqui eu chego no ponto que eu quero conversar com vocês. É nessa hora que a fome vem que nós temos que, põe o ponto 3 para mim aí, abraçar o desconforto. Põe o tópico 3 para mim aí, abrace o que é desconfortável para você. Abrace o que é desconfortável para você. Gente, se nós queremos viver algo diferente, nós temos que fazer algo diferente. É justamente isso que produzirá as mudanças ao nosso redor. Nunca houve na história bíblica, história da igreja, grandes movimentos sem pessoas que se colocaram em um lugar de desconforto. Nós olhamos para Abrão e falamos: uau, Abrão é o pai da fé. Pastor, a história de Abrão é incrível. Versículo 2 de Gênesis 12 diz: eu farei de você uma grande nação, Abrão. Eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te abençoar. Ok, qual era o preço? Qual era o custo que Deus esperava de Abrão? Verso 1: saia da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abrão, você quer isso? Sai da sua terra. Você quer isso? Deixa a sua família. Você quer isso? Deixa a sua estabilidade. O que Deus está pedindo para você hoje? Você tem que fazer alguma coisa. Não dá para a gente chegar em grandes lugares, em Deus, continuando confortáveis. Sem oração, sem jejum, sem humilhação, sem arrependimento, sem quebrantamento, não dá. É impossível. Quer um outro exemplo? Moisés. Moisés já estava acomodado no deserto. Ele havia trocado o palácio pelo anonimato. Até que Deus fala com ele, Êxodo 3, 7 a 10. O texto diz: então o Senhor continuou: certamente ouvi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Versículo 10: agora venha, eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito, meu povo, os filhos de Israel. Você conhece a história? Deus levanta Moisés, o povo é livre do Egito, as 10 pragas, mar vermelho, aquela coisa sobrenatural. Mas a grande questão é, para que essa história se tornasse realidade, 2 movimentos precisaram acontecer. Primeiro, o clamor dos filhos de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus não sabia o que seu povo estava passando no Egito? Sabia ou não? Mas por que o texto diz que o Senhor falando para Moisés: eu ouvi o seu clamor? Como assim? Deus não sabia? Será que Deus não estava vendo? Será que ele não estava ouvindo? Será que Deus perdeu a sua onisciência? Será que ele, enfim, o que está acontecendo? O que o texto está nos ensinando é que o povo recorreu a Deus de todo o coração. Senhor, livra-nos. Senhor, salva-nos. Senhor, estamos cansados dessa condição. Estamos aqui em opressão. Não aguentamos mais. Estamos nos movimentando, Deus. Estamos saindo do conforto, Deus. Precisamos de socorro, Deus. Então nós vemos o segundo movimento, Deus chamando Moisés. A coisa mais engraçada
é que Deus manda Moisés de volta para o Egito. A coisa engraçada é que Moisés teve que encarar de novo os seus medos. Ele teve que encarar Faraó. Ele teve que lidar com as situações difíceis. Ele teve que lidar com a rejeição, com a pressão. E você conhece a história do povo, com a reclamação do povo, ele teve que lidar. Mas a libertação só foi possível porque Moisés abraçou o desconforto. Meus irmãos, talvez alguns de nós estejam assim, confortáveis com a sua vida, e Deus está nos chamando hoje para sair desse lugar de conforto, porque enquanto nós não sairmos desse lugar de conforto e abraçarmos o desconfortável, nós não viveremos o que Deus tem. Pastor, eu não gosto de ler. É por isso que você tem que ler. É desconfortável, leia. Qual que é a mágica para aprender a gostar de ler? Leia até gostar. Leia até gostar. É impossível você descobrir coisas em Deus sem a leitura bíblica. Não dá. Não dá. Eu não gosto de orar. É por isso que você tem que orar. Porque existem coisas que você só vai desfrutar com Deus através da vida de oração. Pastor, eu não gosto de gente. Meu negócio é, quanto mais longe de mim, melhor. Não quero. Sento aqui, conto 4 cadeiras e trago 4 Bíblias para achar que está guardado. Mas na verdade, eu guardei para ninguém sentar do meu lado. Deus está vendo, irmão. Mas deixa eu te falar. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida através daquele irmão cheiroso. A resposta que você precisa, às vezes, vai estar no testemunho de alguém. O encorajamento que você vai receber, vai estar naquele irmão que vai compartilhar o que Deus fez na semana dele. Então, escute. Eu sei que é desconfortável e que você quer ficar quietinho, porque eu também sou assim. Mas, sai do seu lugar, se mexe. Vai para um grupo pequeno, se envolva. Escute isso aqui, põe para mim essa frase aí. Aquilo que você tem evitado é exatamente o que Deus precisa para mudar tudo. Eu vou repetir. Aquilo que você tem evitado é o que Deus precisa para mudar tudo. Você tem evitado a vida de oração? É ela que vai transformar você. Você tem evitado o estudo bíblico? É isso que vai transformar você. Você tem evitado andar com pessoas? É isso que vai mudar você. Você tem evitado estar aqui domingo após domingo? É o que vai mudar você. Você tem evitado Cristo? É Ele que vai transformar a sua história. Agora, a gente tem que sair desse lugar de mornidão. Não dá para ficar dormindo, gente. Paulo era Paulo. Paulo era Paulo. Para mim, mais pá que Paulo era só Jesus. Depois de Jesus é o Paulão. Paulão. É muito legal, Paulo ele explica uma linguagem aos coríntios, que ele tenta mostrar, ele vai contra essa lógica do conforto. Antes de eu ler o texto, deixa eu te explicar aqui. Corinto era uma cidade grega, era uma cidade cosmopolita e muito competitiva. Ela era famosa pelos jogos istmicos, então era como se fosse uma espécie de Olimpíada da época. Então, todo o povo de Corinto entendia sobre corrida, entendia sobre treino, sobre esforço, sobre coroa ou prêmio. Então, Paulo ele usava essas situações do dia a dia como uma espécie de parábola, se assim eu posso dizer, para explicar coisas ao povo de Deus. Só que Corinto, apesar de ser uma igreja espiritualmente ativa, cheia de dons, era uma igreja imatura, muitas vezes no uso dos dons. Era uma igreja dividida, uma igreja influenciada pela cultura do conforto. Então eles entendiam de liberdade, mas não de renúncia. De direitos, mas não de disciplina. Então Paulo começa a falar com eles, Paulo fala com eles sobre a necessidade de se esforçar, de se posicionar, de fazer algo. E para isso ele usa essa linguagem que eles estavam tão habituados.
1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27 diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. E ele explica: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou um prêmio, um troféu, uma coroa, que era o prêmio, era o troféu, a medalha. Nós, porém, a incorruptível, a coroa incorruptível da nossa salvação, as coisas espirituais. Assim corro também eu, ele explica. Então ele olha, os atletas correm, se esforçam, eu também corro. Não sem meta, luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo está falando: ei, vocês entenderam a dinâmica dos atletas? Vocês viram o quanto eles se esforçam, vocês viram a sua dieta, vocês viram o seu treino, e eles estão correndo atrás de uma coroa corruptível. Ele fala: eu não, eu estou correndo atrás de uma que não se corrompe. Eu estou esmurrando o meu corpo para que eu seja encontrado como alguém santificado. Eu faço essas coisas porque eu desejo viver uma vida como um cristão espiritual e não carnal. Ei, gente, o que Paulo está dizendo é: nós precisamos fazer algo diferente. A pergunta que eu te faço é: o que você fará? Meus irmãos, nós estamos jejuando. Como eu falei, tem uma turma aqui às 6 horas da manhã. Eu estou fazendo isso, eu estou desesperado pela presença de Deus. Talvez você não consiga daqui a 6, mas o que você está fazendo? O quão faminto você está? Porque o caminho da mudança passa pelo ponto que você insiste em contornar. Eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, eu não vou jejuar, e a gente tenta se esquivar, e é justamente isso que vai produzir em nós o que é necessário. Você tem que encarar, olhar e encarar de frente. Encare de frente. Porque escute, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Eu estou crendo de verdade que 2026 vai ser um ano de experiências com Deus, como já tem sido. E vai ser um ano de crescimento espiritual muito grande. Deus vai fazer você crescer no fruto do Espírito, nos dons espirituais. Deus vai mudar a sua vida e a minha vida. Agora, escute, eu vou entrar num ponto muito sensível, eu preciso muito da sua atenção agora. Vocês estão aqui? O que Deus vai fazer aqui, na nossa igreja, em Colombo, no Brasil, passa não apenas por uma postura individual, mas nós temos que ter uma mentalidade coletiva acerca desse grande mover que Deus quer fazer. Deixa eu te explicar algo aqui. Existe um derramar que acontece quando nós buscamos coletivamente. Eu vou te provar nas escrituras. Existe algo que Deus faz quando nós temos um mesmo coração em direção a algo. O que nós vamos fazer esse ano não diz respeito apenas a mim e a você, mas a nós, porque Deus quer fazer algo nessa cidade, Deus quer fazer algo nessa região, Deus quer fazer algo aqui, mas nós temos que ter uma mentalidade coletiva. Você e eu temos que entender que as nossas escolhas não afetam apenas a nós, afetam o outro. Escute isso aqui, presta muita atenção, vocês estão aqui? Quando nós avaliamos a dinâmica do movimento na igreja primitiva, como estavam os irmãos quando o Espírito foi derramado em Atos 2? Atos capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, Atos 2, 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar era esse? Você tem que voltar um capítulo. Atos capítulo 1, 13 e 14. Quando entraram na cidade,
subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago, e diz o versículo seguinte, 14, todos estes, o que está escrito? Todos estes perseveravam unânimes em oração. E qual foi o resultado? Derramaram em Pentecostes. Sabe o que isso me ensina? Que o Pentecostes que impactou todo o grupo, os que estavam lá, e ecoa na minha, na sua vida hoje, marcando um novo tempo, sendo um cumprimento da profecia de Joel, é fruto de perseverança, mas também de unidade e oração coletiva. Juntos e unânimes. Será que isso seria possível se os corações não estivessem unidos? Será que isso seria possível se houvesse divisão? Será que isso seria possível se não houvesse uma mesma, essa unidade? Atos 4, Atos 2, Atos 1 e 2, Atos 4. Após Pedro e João serem soltos, o texto mostra o que eles fizeram. 23, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos haviam lhes falado. Ouvindo isso, unânimes, olha lá, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e o texto segue, os versículos vão passando, e nós chegamos no versículo 31, pula para o 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Atos 12, Pedro estava preso. O que Deus fez para que aquele homem fosse solto? Pedro estava preso por causa da perseguição da igreja, movida pelo ódio ao evangelho e também por uma tentativa de Herodes de agradar os judeus. Então o texto diz, capítulo 12, versículo 5, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte de João, por parte de Tiago, por parte da igreja em favor dele. Resultado, ele é milagrosamente solto. Deus envia um anjo, é toda aquela coisa que você já conhece. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus não poderá fazer em Colombo, em Almirante Tamandaré, no Paraná, no Brasil, nessa igreja, se todos nós tivéssemos essa consciência e buscássemos a Deus de todo o coração juntos. O que Deus não faria lá no seu GP Líder, se todos nós estivéssemos famintos por Deus em direção ao mesmo propósito, unidos. O que Deus não faria se nós entrássemos aqui e a nossa maior preocupação fosse: Senhor, nós queremos ver a sua glória. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero ser mudado. Certamente você seria encorajado pela minha devoção, eu seria encorajado pela sua, e o Espírito Santo faria, meus irmãos, como que se um incendiasse o outro aqui. Por que o descende foi tão poderoso? Porque a igreja se uniu para clamar por arrependimento. Porque oraram, clamaram. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes nós olhamos e falamos assim: a responsabilidade do pastor, de culto pegar, a responsabilidade para pegar fogo é do pastor. Deixa eu te falar, será que Deus não está esperando você pegar fogo para incendiar o irmão do lado? Será que Deus não está esperando que nós cheguemos aqui ao culto com o coração tão faminto, que, meu irmão,
algo já vai começar a acontecer quando o irmão está abrindo o culto. Será que Deus não quer fazer isso com a igreja? Nós precisamos tomar uma decisão não apenas individual, mas coletiva. Agora, existe uma coisa que é um grande inimigo de um mover coletivo. Posso falar ou não? Vocês estão aqui comigo? Um grande entrave de um mover coletivo é problemas mal resolvidos, desconexão de coração, divisão, sei lá o termo que você quer usar, e falta de unidade de propósito. Deixa eu te ensinar uma coisa com muito amor e muito carinho. Nós somos imperfeitos. Jesus vem buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha, mas até lá todos nós seremos transformados e estamos sendo transformados. A grande questão é que às vezes falta misericórdia da nossa parte para olhar para o irmão que peca e restaurá-lo. Deixa eu te explicar uma coisa, escute aqui. Nós olhamos às vezes lá para fora e falamos assim: nossa pastor, que coisa maravilhosa, se converteu o matador, se converteu o traficante do bairro, pastor, meu Deus, aquele cara lá que estava preso, se converteu, o cara estava vivendo uma vida toda torta e ele mudou e nós abraçamos. Deixa eu te falar uma coisa, como nós agimos com o irmão que está do nosso lado e erra. Porque escute, quando você for a pessoa que errar, você estará em busca de misericórdia. Gente, eu não estou falando aqui de uma tolerância que passa a mão na cabeça para pecado. Estou falando que a igreja, ela é uma família espiritual. Quem aqui tem irmão de sangue, você já brigou com o irmão? Olha aí aqui, alguém nunca brigou com o irmão? Levanta a mão. Nunca brigou assim. Você nunca brigou? Natayan, salva de palmas para o Natayan aí, ó. Eita, esse é de Deus. Que bênção, quem já saiu na mão com o irmão? Quem bateu no irmão? Não, estou brincando. Eu bati no irmão, eu não apanhei não, pastor. O que papai e mamãe falaram depois? Você vai se acertar com seu irmão. O que eu estou tentando te dizer, gente? Às vezes nós achamos que os desafios de relacionamento na igreja, eles afetam só a nossa vida. Sabe o que ele está afetando? Eu creio nisso, você pode não acreditar, mas eu creio que afeta de certa forma o mover do espírito coletivo. Eu creio. Eu já errei, e talvez eu erre, e eu espero que a igreja olhe para mim e seja tolerante comigo. Vocês estão entendendo que eu não estou falando, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Estou falando de pecado, de moralidade, vocês estão entendendo? Há algo muito precioso que Deus faz na unidade. Unidade não é uniformidade. E eu vou usar o exemplo do descendo porque está aí. Você tinha pastor reformado com pastor pentecostal. Pastor que olha em línguas com pastor que a única língua que ele fala é o português ou outro idioma que ele for falar. Eu acho tão boba essa briga. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Tá bom. Tá tudo certo. Nós temos que entender que Deus só vai fazer algo diferente quando eu olhar para você e falar: eu sei que você não é perfeito, mas eu estou contigo. E eu sei que eu também eu sou perfeito, eu quero que você esteja comigo. Nós vamos juntos para um mesmo lugar. Nós vamos juntos para uma mesma direção. Porque escute, o Senhor ordena a bênção onde há essa sinergia, se assim eu posso dizer. Olha que interessante.
Salmos, estou terminando. Salmos capítulo 133. Salmos 133, verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aí ele afirma: ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa aprender a lidar com os desafios com o outro. Eu já fui corrigido por Deus aconselhando pessoas. Eu já fui corrigido por Deus ouvindo ovelhas. Eu sou pastor. Eu tenho que ter a clareza de chamar o Zé e falar: Zé, não foi legal aquilo que você fez comigo. E ele tem a liberdade de chegar para mim e falar: não foi legal o teu comportamento. Eu já tive que chegar para pessoas e falar assim: cara, a forma que eu falei com você, ela não foi legal, me perdoa. E eu fui constrangido por Deus. Nós nos esquecemos que é assim que a gente cresce, com esse ambiente de liberdade e segurança, e não no ambiente onde eu vou olhar e eu simplesmente não vou resolver os meus problemas, ou vou fugir deles. Porque Jesus disse, Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa, ou melhor, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então ele está dizendo, a divisão, ela não faz a coisa prosperar. Logo, por consequência, a unidade faz com que a coisa caminhe. Quando você vai para o relato da Torre de Babel, por que Deus teve que descer e confundir as línguas? Porque ele disse, eles viviam como um. Eu preciso fazer alguma coisa. Se havia um grande poder na unidade para desobedecer a Deus, o que Deus não pode fazer quando a igreja se une? O que Deus não pode fazer quando os nossos corações se entrelaçam? O que Deus não pode fazer quando nós unânimes oramos e clamamos? Eu quero ser inspirado pela sua vida, e eu quero que a minha vida inspire a sua. Eu quero aqui no dia mau estar com as minhas mãos levantadas e o coração quebrantado, e que isso sirva de encorajamento para você. Eu quero que o fogo que queime no seu coração, meu irmão, capture o meu. Deixa eu te falar, está na hora da gente levar as coisas de Deus mais a sério, gente. Desculpa falar dessa forma, mas eu quero te tirar desse lugar. A gente precisa sair desse lugar. Não dá mais para a gente ficar naquelas mesmas coisas. Irmão, você tem que orar. Irmão, você tem que ler a Bíblia. Basta! Não dá mais para você falar, vai ser discipulado, não vai. Vai para o culto, não vai. Basta, Deus é a minha prioridade. Ele é tudo para mim. Assim Ele vai tocar a nossa cidade, Ele vai tocar os nossos familiares, Ele vai tocar as nossas vidas, Ele vai tocar a nossa igreja. Meus irmãos, termino aqui. Jonathan Edwards, pastor e teólogo americano, ele teve um ministério muito expressivo. Entre 1734 e 1745, milhares de pessoas se converteram nas colônias americanas. Agora, sabe o que esse homem ensina? Põe para mim aí, abre aspas. É da natureza de um avivamento genuíno que o Espírito de Deus seja abundantemente derramado em resposta à oração. Só que essa oração não é a oração, ele não está focando na oração individual, apesar de ela ser tão importante quanto. Deixa eu te explicar a dinâmica. Deus sempre levanta alguém. Amém ou não? Levanta. Mas não tem como algo acontecer sem Deus tocar um povo. Um grande avivamento, um grande despertamento começa com alguém, mas se espalha para mais pessoas que se envolvem com isso. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Não adianta alguns queimarem por Deus e outros não. Há uma corresponsabilidade
na igreja. O despertamento de Atos 4, que veio com ousadia, é porque eles estavam juntos orando. Aquele fogo pegou todos eles e eles foram. O grande movimento que aconteceu porque eles estavam no cenáculo. Muitos foram tocados e foram. Deixa eu te falar uma coisa. Cada um de nós precisa se sentir não apenas responsável pela nossa própria vida, mas por aquilo que Deus vai fazer em nosso meio. A sua fome vai impactar alguém. O seu desespero vai impactar alguém. Às vezes eu olho para algumas pessoas, escutando as suas histórias, seus testemunhos, eu falo, cara, como essa pessoa é perseverante, aquilo me inspira. Como essa pessoa ama a oração e aquilo me inspira. Deus quer fazer isso com você também, mas você tem que decidir fazer alguma coisa diferente. Deus te chamou para alguém, Deus te chamou para tocar alguém, Deus quer fazer alguma coisa, mas igreja, nós precisamos sair do sono. A verdade é que nós colocamos, meus irmãos, tantas desculpas. Eu não oro porque eu não tenho tempo, eu não faço isso porque eu estou cansado. Essa semana, nós estávamos aqui todos os dias 6 horas da manhã. Meus irmãos, você acha que não é fácil? Porque eu já venho na batida do domingo, chega segunda-feira, eu estou morto, estou esgotado. E nós estávamos aqui. E aí a gente saia daqui falando, meu Deus, não dá para deixar. Não dá para deixar. A gente tem que sair desse lugar de mornidão. A gente tem que sair desse lugar onde nós colocamos tantos argumentos. E a gente precisa olhar para o irmão do lado e falar, irmão, eu estou com você, você está comigo, nós vamos queimar junto para Jesus. E a gente vai fazer desse lugar como um cenáculo. Como um cenáculo onde o Espírito Santo desce, onde nós vamos, cada um de um jeito, um careca, outro cabeludo ou ex-careca, o outro, enfim, cheiroso, outro não tanto, um corintiano, um flamenguista, um palmeirense, e a gente vai se levantar. Agora, cadê a nossa fome? Eu quero viver algo diferente. E eu estou disposto, meus irmãos, a ir à frente como pastor dessa casa e te incentivar a ir comigo. Agora, você tem que mergulhar nesse rio. Eu vou repetir, 2026 será um ano de muitas experiências com Deus. Um ano de profundo crescimento espiritual. Eu vou falar de novo. 2026 será um ano de experiências com Deus e um ano de crescimento espiritual. 2026 será um ano de experiências com Deus, e esse ano já começou, nós já estamos em 2026, eu não estou falando sobre amanhã, eu não estou falando do próximo domingo, eu não estou falando daqui 15 dias, eu estou falando de hoje. O mesmo Deus que pode te tocar amanhã, pode te tocar hoje. Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele, o Senhor glorificado, enviou o Espírito Santo, para que a igreja fosse empoderada, para que vivamos algo diferente, extraordinário. Pai, nós te pedimos, leva-nos ao desconforto, tira-nos, Pai, dessa zona confortável. Por favor, nós queremos viver o que nunca vivemos.